E o assunto que eu vou fazer hoje aqui, o assunto que eu vou abordar é o seguinte, ó, o caminho para a empresa não depender de você para funcionar. O que você acha? Olha só, eu quero deixar bem claro uma coisa, o que é funcionar, tá? Não vamos fazer confusão, o que é funcionar? Funcionar é a empresa abrir de manhã cedo, vender, comprar, pagar, atender cliente, entregar, instalar, enfim, fazer todas as coisas operacionais que mantêm a entrada de receita. Isso é funcionar. Existe uma diferença entre funcionar e melhorar, olhar para frente a empresa, olhar aquilo que se eu fizer hoje vai repercutir ao longo dos anos lá na frente. Claro que, óbvio que, para melhorar a empresa, ninguém melhor do que o dono. Afinal, ele é a parte mais interessada naquilo. Para pensar estratégias, para fazer aquilo acontecer, tem que ser o dono. Até pode vir alguém de fora e dar uma enfogueirada, faz isso, faz aquilo. Mas é o dono, é o dono. Mas isto não é funcionar. Funcionar é abrir as portas, é estar ali no dia a dia, é garantir aquele pão nosso de cada dia para pagar as contas no final do mês. Então, nós vamos falar disso, para a empresa funcionar, tá? Porque tem empresas, e é o comum, eu não diria que é o comum, eu diria que é o comum, não é o normal, mas é o comum. Tem empresas que para funcionar exigem um sacrifício sobre-humano do dono. Quando tinha lá 4, 5, 6 funcionários, até a gente entende isso. É natural, o dono precisa estar envolvido em muitas coisas. Agora a empresa que tem 6, 7, 10, 20, 30, 50, 100 funcionários, tá errado o dono ter que se envolver em tudo, tá errado o dono ter que fazer todas as coisas que fazem a empresa funcionar, tá? Tá errado por quê? Porque alguma coisa tá errada. Alguma coisa ele fez errado lá ou deixou de fazer que a empresa está dependendo tanto dele. O que é depender? Depender, às vezes, ele tem que estar lá para fazer, abrir a empresa, às vezes tem que estar lá para dizer para as pessoas, você faz isso, depois você vai lá, faz não sei o quê, agora você pega isso aqui, faz desse jeito, aquela coisa você resolve assim, aí as pessoas trazem problemas para ele, qualquer coisa diferente, as pessoas estão lá batendo na porta dele, ô fulano, ô fulana, como é que eu resolvo isso? Isso está errado. Empresa que passou de 5 funcionários já não pode mais ser assim. As pessoas já têm que ter a sua responsabilidade, têm que ter sua autonomia e as coisas têm que acontecer. Isso é funcionar sem depender do dono, tá? Mas a verdade é assim, se a empresa depende de você para funcionar, para alguma coisa, você deveria trocar o teu nome. Teu nome não é empresário, teu nome é empresidiário. Porque você está preso à empresa, como qualquer funcionário preso à empresa. Só que funcionário, às vezes, tem direito a 30 dias de férias, ele sai e desliga. Se a empresa depende de você, você não tem esse direito, não. Na verdade, você não tem direito a 3 coisas quando a empresa depende de você. A primeira coisa é você tira férias. Se a empresa depende de você, você não pode tirar férias. Se tira férias, você vai voltar lá, vai ter caído lucro, vai ter caído vendas, não vai ter entregue produto, não vai ter entregue serviço, alguma coisa aconteceu. Então você não pode tirar férias. Outra coisa que você não pode é ficar doente de jeito nenhum. Tá doente lá, morrendo, tem que ir para a empresa, porque senão ela não funciona, se a empresa depende de você. E a terceira coisa é que está proibido de morrer. Não pode morrer. Se morrer, como é que vai ficar a família? E você não tem ideia o número de relatos que eu ouço de empresários não, de viúvos que dizem assim, ele faleceu, ela faleceu, não sei mais o que fazer com essa empresa. Não sei tocar, não tem um documento, descobri contas que ninguém sabia. É algo assim, faz parte de muita gente, faz parte de rotina de muita gente. Uma vez eu lembro, uma viúva me procurou desesperada, querendo ajuda, e eu conversei com ela, o marido faleceu, tinha um sócio na empresa, o sócio estava lá escondendo a informação dela, estava roubando, ela não entendia nada, ele simplesmente em poucos meses endividou a empresa no nome dela e ela estava ali naquela situação. Por quê? Simplesmente porque a empresa dependia dos 2 sócios para funcionar. Então é um cuidado muito grande que a gente tem que ter nessa questão aqui. Mas qual é o caminho então? Existe um caminho, Campa, para que a empresa não dependa tanto de mim? Claro que existe um caminho sim. A primeira coisa, eu vou trazer aqui 4 tópicos, tá? 4 tópicos aqui resumidamente do que você tem que fazer para a empresa não depender tanto de você, Primeira coisa é que você tem que ter gente que realmente vista a camisa da tua empresa, tá? Gente comprometida. E para essas pessoas serem pessoas que se comprometem com você, você tem que entender que elas, começo de tudo, elas têm que se sentir que elas são partes da empresa. Elas não são peças.
elas são partes. O que é ser parte? Parte é elas se conectarem com a cultura da tua empresa. Você tem uma cultura estabelecida, aí tá clara a cultura para as pessoas, tá claro o propósito, tá clara a história, tá claro os porquê, tá claro o tipo de pessoa que se quer ter na tua equipe, tá claro o tipo de cliente que você quer. Muitas vezes não se tem clareza. E é normal às vezes eu pergunto isso pro empresário, tá clara a cultura? Ele diz, sim. Aí eu vou lá e pergunto pro funcionário dele, cara, qual é que é a missão da empresa? Missão? Sim, qual é que é a missão? Ah, eu vi uma frase uma vez. Tá, mas me conta. Ah, eu não me lembro. Me conta aí, que tipo de cliente vocês atendem? Ah, todo mundo precisa de tal coisa. Que tipo de pessoas tem aqui? Ah, os melhores. Não tá claro. Quais são os valores da empresa? O que a pessoa se importa? Me conta a história da empresa. A maioria não sabe contar. Então a cultura, ela faz parte. As pessoas têm que se conectar com a cultura. E é por isso que a tua equipe tem que ser gente altamente comprometida. E gente altamente comprometida, eu nem falo do melhor, não falo do mais competente, do mais talentoso. Eu falo de gente que pegue junto com você. Campa, mas como é que eu contrato essas pessoas? Não contrata essas pessoas. Você contrata gente que demete, que case com a empresa, com a cultura da empresa, e você compromete com estratégias para fazer isso. A segunda coisa é que delegar, há um conceito muito errado de delegar. Tem muita gente que acredita que delegar é chegar para o funcionário e mandar fazer alguma coisa. Agora você liga para aquele cliente. Agora você vai lá naquele cliente e faz tal coisa. Agora você pega aquilo ali e coloca aquilo lá. Isso não é delegar. Isso é distribuir tarefa. Delegar é você pegar uma responsabilidade que talvez seja sua ou talvez de alguém e transferir para a pessoa. Cara, você é responsável por isso. Mas como assim responsável? Responsável é a pessoa entender que ela tem que me entregar um determinado resultado todo dia, toda semana, todo mês. É o poder medir. Alguma coisa tem que acontecer para aquela pessoa dizer que está cumprindo a responsabilidade. Cara, tem uma série de coisas para fazer. Entende? Mas se não acontecer, é a tua responsabilidade. Então, é um número. É um número. E para diminuir a dependência de você, tem um terceiro elemento que é aqui o fundamental, tá? Não tem como diminuir a dependência sem esse terceiro elemento. E esse terceiro elemento, eu falo de gestão da qualidade. Tá? Gestão da qualidade. O que é gerir a qualidade? Peter Drucker, que é o pai da administração, ele diz assim, ó, tudo que pode ser medido pode ser melhorado. Então eu tenho que medir efetivamente tudo na minha empresa. Como que eu meço isso? Para eu medir, eu tenho que ter processos. Processos alinhados, processos claros, processos que me deem indicadores que eu consiga metrificar. Está acontecendo, não está acontecendo? Onde que estão os desvios? Por que estão acontecendo esses desvios? Só que processo, às vezes as pessoas acham que processo é eu sentar e escrever um manual. Processo não é manual, manual faz parte de processo. Processo é a métrica, é como eu vou garantir que aquele padrão aconteça. Isso é processo. Só que para processo funcionar, eu tenho que instaurar a cultura de processos na minha empresa. Cultura. Como que eu instauro a cultura de processo? Eu tenho que passar para as pessoas que fazer bem feito é importante, mas fazer bem feito dentro dos padrões é o que realmente importa para a empresa. Então, preciso treinar essas pessoas nesse padrão, preciso auditar esses padrões, preciso medir esses padrões, preciso ajustar com a minha equipe, preciso dar clareza para elas por que elas não estão conseguindo atender esses padrões. E quando eu treino 2, 3 vezes as pessoas não entregam aqueles padrões, tem que ficar claro para elas por que eu estou removendo elas do meu time e colocando outras pessoas. Isso é gerir a qualidade, é olhar para tudo e melhorar. Mas Campa, é uma mão para fazer isso. Mas empresário profissional faz. É uma mão, mas existe um caminho para fazer isso. Existe uma sequência de coisas que tem que ser feitas, existe um rito do jeito certo, que eu ensino no Empreendedor Líder e que eu reforço, que eu acompanho lá no Strates para que você consiga fazer do jeito certo. E por fim, diminuir a dependência. Sem isso aqui que eu vou falar agora é impossível. Não tem como diminuir a dependência sem pensar nisso. Você mesmo, você dono da tua empresa, você tem que entender o teu papel. Qual que é o teu papel nessa parada? O teu papel é ser dono, ser empresário, não é ser o maior funcionário. Você entende uma coisa? Ó? O tempo de você executar uma tarefa, o tempo de você ficar em cima do teu funcionário para ver se ele está fazendo, o tempo de você cobrar, o tempo de você mandar, o tempo de você conferir, o tempo de você fazer é exatamente o mesmo tempo
de você organizar a casa para que você não precise fazer isso. Só que tem que fazer, em um determinado momento, tem que dar essa virada de chave. Você tem que investir o teu tempo. Tem que investir o teu tempo para fazer o que tem que fazer. E é por isso que, assim, ó, lá no Empreendedor Líder, a gente trabalha o caminho desde o começo. Desde preparar a cabeça, desde organizar a base da empresa, desde organizar a inteligência até chegar no crescimento. E lá no Strates, lá na mentoria do Strates, a gente alinha isso, a gente ajusta isso, a gente revisa isso. É isso que a gente faz para que você consiga realmente. E aí você está pronto para fazer estratégias para crescer a tua empresa.